David Goggins era conhecido como o cara mais determinado do mundo, e ao longo deste vídeo você entenderá exatamente o porquê. David é o único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos a ter concluído com sucesso o treinamento de elite dos Navy SEALs, a Escola de Vigilantes do Exército dos Estados Unidos e a US Army Ranger School, sendo honrado como o melhor de seu grupo. E, além disso, ele também completou o treinamento de controle aéreo tático da Força Aérea. Apenas conquistar uma dessas 3 façanhas já seria impressionante, mas os feitos de David vão além. Ele também possui um lugar no Guinness World Records por quebrar o recorde de mais repetições na barra fixa em 24 horas e vários títulos de primeiro lugar em algumas das corridas mais desafiadoras do mundo, como as ultramaratonas. Mas como será que um cara como esse pensa? E quais lições podemos tirar dele? Vamos explorar isso agora. Lição número 1. Propósito é muito mais importante do que motivação. David não dá muita importância à motivação. Uma das primeiras coisas que ele menciona em seu livro é que motivação é passageira. Por outro lado, o propósito é o que realmente o orienta. Após a perda de alguns de seus amigos em uma operação, David se inscreveu na San Diego One Day, uma corrida de 24 horas em que os competidores deviam correr o máximo que pudessem dentro desse tempo. Sua intenção era usar essa prova como um trampolim para futuras ultramaratonas e arrecadar dinheiro para uma organização sem fins lucrativos que concede bolsas de estudo a filhos dos membros das operações especiais mortos em missões. Para que essa corrida contasse, ele precisava correr pelo menos 100 milhas em 24 horas, o que equivale a 160 quilômetros. Isso é uma distância incrível. O problema é que David não era um corredor experiente como os outros competidores. Para se ter uma ideia, ele estava pesando cerca de 115 quilos na época, tinha uma força imensa e uma estrutura corporal típica de um praticante de musculação. Sua força bruta e tamanho o serviram bem no serviço militar, mas como corredor, era quase inimaginável competir com aquelas características físicas. Ele nem sequer tinha corrido 1 milha no ano anterior. No entanto, de maneira quase sobre-humana, ele conseguiu correr 70 milhas nas primeiras 12 horas. Mas esse processo foi agonizante. Nesse ponto, seus pés estavam quebrados. Havia fraturas em várias partes de suas pernas e os músculos de suas panturrilhas estavam à beira de se romperem. Ele estava até urinando nas pernas, pois não conseguia chegar a um banheiro que estava a apenas 6 metros de distância. A sensação que ele tinha era de que estava à beira da morte, mas ele não desistiu. A partir desse momento, ele continuou correndo até o final da corrida. Mas você deve estar se perguntando: como alguém nessas condições conseguiu completar mais 30 milhas de corrida? Nas palavras dele: todo mundo me pergunta: você estava pensando nos militares que morreram? Eu não vou mentir. Eu não estava. Aquilo se tornou pessoal. Aquilo se tornou eu contra eu mesmo. Eu contra todos que me zombavam quando eu era criança. Aquilo se tornou algo que eu levei de forma intensamente pessoal. Mesmo depois de concluir todos aqueles treinamentos, uma corrida de 100 milhas em 24 horas foi o maior desafio que David já enfrentou. A dor dificulta nossa capacidade de pensar e agir, mas David estava guiado por um propósito muito maior do que qualquer dor que pudesse sentir. Lição número 2. Quebre a situação em pedaços menores. Vamos entender como David conseguiu reunir forças para completar as 30 milhas restantes na corrida. David diz que quebrou a situação em pedaços menores. Ele sabia que precisava se alimentar e ser capaz de se levantar para continuar correndo. Após se nutrir, ele enfaixou os tornozelos com fita adesiva para aliviar a dor e a agonia. Com isso, conseguiu correr até o fim sem parar. Essa técnica foi adquirida através do treinamento rigoroso que todos os militares passam, conhecido como Semana do Inferno. Durante a Semana do Inferno, os participantes passam por cerca de 125 horas de treinamento contínuo, normalmente dormindo apenas 2 horas por noite e enfrentando condições adversas constantemente. É um verdadeiro inferno na Terra, projetado para testar mental e fisicamente os participantes, separando os mais fortes dos demais. David passou por 3 dessas em apenas 1 ano,
embora as duas primeiras tenham sido interrompidas devido a uma forte pneumonia e graves lesões. Foi apenas na terceira tentativa que ele obteve sucesso. Para ele, basta quebrar a situação em pedaços menores, e qualquer obstáculo pode ser superado, mesmo algo tão desafiador quanto uma corrida de 100 milhas. Apesar de sua extrema duração, ele a encarou passo a passo. Lição número 3. Ultrapasse a barreira dos 40%. Sem que David soubesse, havia outro competidor na corrida de 100 milhas, Jesse Itzler. A diferença é que Jesse estava competindo como parte de uma equipe de 6 pessoas, se revezando na corrida. Após testemunhar como David completou a corrida de forma brutal, Jesse o convidou para morar com ele por um mês, a fim de entender mais sobre o homem que havia conquistado essa incrível façanha, apesar de estar fora de forma. David concordou, mas com uma condição. Jesse teria que obedecer a tudo o que ele dissesse, não importasse o que fosse. No primeiro dia, Jesse já teve que fazer 100 repetições na barra fixa, o que não foi nada fácil. Na primeira série, ele conseguiu apenas 8 repetições, depois 6, e ainda menos. Seus braços já estavam exaustos teoricamente. No entanto, David não deixou ele desistir e ficou lá o incentivando até que completasse as 100 repetições, não importando quanto tempo levasse. David provou naquele momento que somos capazes de fazer muito mais do que pensamos. Quando nossa mente nos diz que já atingimos nossos limites, na verdade, só chegamos a 40% do nosso verdadeiro potencial. Lição número 4. Pratique a visualização mental. David tem a convicção de que pode realizar qualquer tarefa que assuma, mas ele sabe que é necessário se visualizar alcançando o sucesso antes que isso aconteça. A pergunta que ele se faz, a fim de exercitar sua imaginação e visualização mental, é: e se? Quando ele entrou pela primeira vez no escritório do recrutador dos Navy SEALs, foi informado de que apenas 35 negros haviam sido recrutados nos últimos 70 anos. Então, David se perguntou: e se eu fosse o 36º? Essa pergunta estimulou sua imaginação e o fez visualizar como as pessoas reagiriam, como se sentiria e todas as coisas que poderiam acontecer em sua vida se isso acontecesse. Até hoje, quando enfrenta momentos de dor e sofrimento intensos, ele se pergunta: e se eu conseguisse fazer isso? A resposta para essa pergunta o torna praticamente imparável. Lição número 5. David tem uma arma secreta que há nos momentos de desespero, quando sente que está prestes a desistir. Ele se recorda de todas as memórias de suas superações passadas. Dentro dele, há lembranças de que ele é um sobrevivente, que superou 3 semanas do inferno em 1 ano, e recorda os desafios que enfrentou no passado. Ele usa essas lembranças para fortalecer sua mente e sair do ciclo negativo de pensamentos que o levariam à desistência. Dessa forma, fica mais fácil superar os momentos de fraqueza que muitas vezes nos fazem desistir. David só recorre a lembranças como fonte de energia e motivação, não para alimentar seu ego. Lição número 6. Esteja disposto a sofrer. Pode parecer estranho, mas David odeia correr. Ele odeia de verdade. O que ele realmente amava era levantar pesos. Essa era sua paixão. Essa é uma das razões pelas quais ele estava tão pesado. No entanto, ele sabia que correr longas distâncias seria um sofrimento extremo. Ele se machucou seriamente naquela corrida de 100 milhas. Antes mesmo de começar, ele já sabia que ia sofrer, mas estava disposto a passar por isso. Essa era a única maneira de arrecadar fundos suficientes para a fundação que ajuda as famílias dos militares mortos. Mas para David, o sofrimento não se limita a conquistar fundos. Como ele diz, o sofrimento é o verdadeiro teste da vida. Ele não se submete constantemente ao sofrimento apenas para vencer uma corrida, mas sim para estar preparado para enfrentar as tragédias que podem surgir em sua vida. Ele quer estar mentalmente blindado para que não desmorone em nenhuma situação. David é uma verdadeira força da natureza. Ele não apenas se submete ao sofrimento ocasionalmente, ele tornou o sofrimento um hábito diário.
Ele acredita que, ao fazer isso, você caleja sua mente da mesma forma que caleja suas mãos com o exercício. Se você se pergunta se uma pessoa assim é feliz, aqui está a resposta de David. Tendo vivido a vida que vivi e não tendo medo de enfrentar qualquer desafio que surja diante de mim, me tornou um homem extremamente feliz. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e também compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar dessa abordagem. No primeiro comentário deste vídeo, deixamos algumas indicações de leitura que podem te ajudar. Obrigado por assistir e até a próxima.